quero falar aqui de uma mulher. Lógico, teria que falar de mulher. Essa mulher, ela nasceu numa fazenda no interior de São Paulo e casou-se nova. E essa mulher, ela teve 3 filhos. Mas por volta dos 32 anos, 33, essa mulher se separou. E com muita dificuldade, ela morando numa cidade grande, com muita dificuldade, para criar aqueles 3 filhos, essa mulher trabalhava 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite. Forte essa mulher. Uma mulher que não media esforços para criar os filhos com muita honestidade, ensinando os filhos a serem pessoas justas, honestas, trabalhadoras. Com muita dificuldade, essa mulher, nesse tempo, a família dela passava muita dificuldade, a ponto de, segundo a história, o filho mais novo, às vezes ia na mercearia perto da casa e comprava 2 ovos, que aqueles 2 ovos seriam partidos no meio para 4 pessoas comerem. Aquele filho mais novo às vezes ia no açougue perto da casa e comprava 200 gramas de carne moída, quando tinha carne dentro de casa, porque a carne naquela época era só aos sábados, aos domingos, quando tinha frango. E essa mulher, no ano de 1987, conheceu Jesus. Diante de toda aquela tristeza, aquela vida turbulenta, o diabo fazia festa naquela família, porque a família não tinha Deus. Tristeza, angústia. E aquela mulher entregou a vida para Jesus. E no mesmo dia, mesmo aquela mulher que tinha um vício de cigarro na época, Deus a libertou. Todos os 3 filhos e aquela mulher se batizaram no mesmo dia. Isso é forte, não é? No dia do batismo aconteceram coisas terríveis. No ano de 1987, coisas absurdas que não tem explicação a não ser pelo mundo espiritual. Saiu para pegar o ônibus não passava. Vai tomar banho, o chuveiro estoura na cabeça de um. E ela disse: nós vamos chegar lá no batismo, mesmo se tiver acabado, nós vamos atrás do pastor, mas ele vai ter que batizar a gente. Que mulher perseverante. Eu quero mostrar para vocês aqui a foto dessa mulher que eu estou falando. Ela merece uma salva de palmas mais forte. Minha mãe, essa é minha mãe. Hoje
Hoje com 66 anos, mas com cara de 40. Eu falava para minha mãe esses dias, eu estava com ela esse tempo atrás no hospital, que ela ficou meio ruimzinha. Aí eu fiquei lá com ela, falei: mãe, a senhora tem que viver pelo menos mais uns 50 anos. E eu falava no aniversário da minha mãe algo que eu nunca esqueço. Se o livro de Atos fosse escrito nos dias de hoje, eu não tenho dúvida que a pastora Rai estaria em muitos capítulos do livro de Atos. Muitos. Como uma mulher guerreira, uma mulher que ensina. Ela não ensina falando, ela não ensina na sala de aula. A sala de aula dela é a própria vida dela. Quem convive com a pastora Rai sabe o que eu estou falando. Ela ensina o que é ser perseverante. Eu falo com ela que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço é por causa dela. Tudo eu aprendi com ela. Sabe esse menininho que eu falei aí, que o mais novo, que ia comprar 200 gramas de carne moída? Esse cara aqui, ó. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mas quando nós nos convertemos naquela igreja lá em Belo Horizonte, que era a metade desse altar aqui, ou se não menor, a igreja, a irmã Sinira, aquela missionária que nos acolheu. Eu lembro que às vezes minha mãe faltava de culto, domingo. Aí terminava o culto, o Zé Antônio, a irmã Sinira e a esposa do Zé Antônio iam lá em casa, igual alguém faz, ou você faz com alguém, ou alguém já fez com você. Batia na porta: ô dona Raia. Minha mãe levantava: a senhora não foi na igreja hoje? E eu ali do lado, Turquinho do lado dela, não largava, como eu não largo até hoje. Ontem eu cheguei aqui de manhã e só saí a hora que ela foi embora, e fui atrás dela. E aí a dona Sinira falava: a senhora não foi na igreja ontem? Aí ela dizia: eu não dei, eu estava com dor de cabeça. E eu olhava assim: ih, mãe. E aquela dona Sinira olhava para a gente e dizia, ela olhava para mim, pequenininho, dizia assim: você é meu Davi. Você lembra, mãe? Ela falava meu Davizinho. A irmã Sinira hoje já está nos braços de Deus. Aquela igreja não tinha 20 cadeiras. A gente estava lá no meio daquelas 20 cadeiras. Os quatro. Aquela mulher e os 3 filhos. E a irmã Sinira com a sua família não desistiram da gente. Não desistiram. Eu lembro que minha mãe queria batizar, ela já falou isso. Mas a minha mãe fumava. 3 maços de cigarro por dia. Minha mãe falou: não posso batizar. A irmã Sinira disse assim: não, a senhora vai batizar. Mas eu fumo. A senhora vai batizar. E sabe essa historinha que eu contei aqui do dia do batismo? Foi muito pior. Parece que o mundo estava acabando o dia que a gente foi batizar. Minha mãe chegou lá na igreja, pastor J. Moura, lá em Belo Horizonte, correndo no meio do corredor com os filhos tudo atrás. Pastor, tem mais 4 para batizar aqui, ó. O pastor olhou assim: ô glória, amém. Já estava acabando o batismo. Minha mãe falou: nós vamos chegar lá amanhã, mas nós vamos chegar para batizar. Meu Deus. Irmão, se eu for falar da minha mãe aqui, eu vou ficar até amanhã. Hoje eu tenho 3 mulheres na minha vida. 3. Com 43 anos eu tenho 3 mulheres. Que é isso, pastor? Sim. A minha mãe, a minha esposa que está ali, e a minha filha que estava tocando ali também. E esse rapaz aqui, olha lá. Hoje ele não gosta mais de bateria. Eu estava vendo o Lucas tocando aqui, e lá na igreja eu falo, onde eu sou pastor, daqui um dia eu vou ter que pedir oportunidade para ele. Ô filho, dá uma oportunidade aí. Que é isso, pai? Você já pregou muito. Fica de boa aí.
Ô filho, eu estava no canto ali, rapaz, falei, você vê como é que as coisas mudam, né? Agora eu sou produtor dele, hold, carregador, sei lá. Mas que alegria, né? Que alegria. Tudo isso é por causa da minha mãe. Tudo isso é porque ela não desistiu, gente. A irmã Sinira olhava para mim e falava assim: ô meu Davizinho, você vai ser pastor. Eu olhava para ela e falava assim: minha filha, você está enganada, eu ser pastor? Olha a nossa vida, olha a nossa realidade, olha onde a gente está, olha de onde a gente veio. Ela dizia: não, você vai ser. A irmã Sinira não está viva mais, mas que alegria eu teria se a irmã Sinira estivesse aqui agora. Se ela estivesse aqui agora para ver minha mãe, para me ver, para ver meu irmão, minha irmã, para ver meus filhos. Mas eu sei que eu vou ver a irmã Sinira lá na glória. Eu vou entrar na mensagem aqui, porque senão eu vou ficar até amanhã falando da minha mãe. E eu tenho 3 mulheres, hein? Imagina? Minha mãe, minha esposa, minha filha. Poderia falar de Sara. Sara deu à luz com 90 anos. Meu Deus, que mulher. Eu poderia falar de Esther, que de escrava ela se tornou rainha. Eu poderia falar de Ruth, cujo nome significa amizade. A moabita Ruth se tornou o quê? Ancestral de Davi, por meio do casamento, né, de cunhado com Boaz, em favor de sua esposa Noemi, e por isso se tornou até da genealogia de Cristo. Poderia falar de Maria, que foi escolhida por Deus para gerar o Messias. Que mulher virtuosa, que mulher abençoada. Poderia falar de Abigail, a jovem sunamita. Poderia falar da mulher de Ló, de Ana, de Débora, de Eva, de Leia, Maria, irmã de Marta e Lázaro, Maria Madalena. Poderia falar de Marta, de Miriam, de Raabe, de Raquel, de Rebeca. Poderia falar mais um pouco da pastora Rai, que está no livro de Atos para mim. Mas eu quero falar para você aqui um pouco de uma mulher que se assemelha com muita coisa que tem acontecido nos dias de hoje. Fala para quem está do teu lado aí, segura firme aí. Diga para elas, aperta o cinto aí, que é agora que o trem vai pegar. Ai! Dá um grito de mulher, deixa eu ver. Ai! Você vai gritar, é agora que você vai ver. Eu não tenho medo de você não, eu tô igual a Elias aqui, meu irmão. É um no meio de 1.500. Qualquer coisa eu corro ali por trás. Mas eu quero falar de uma mulher que se assemelha com muita coisa que a gente tem visto nos dias de hoje. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Meu Deus. Diga, meu Deus. Vai dizer, meu Deus mesmo. É hoje, meu irmão. É hoje que o chicote come. Ai! Ai, ai, ai. Eita glória mesmo. Eu quero ver daqui 10 minutos esses eita glória, como é que vai ficar. Que a igreja é assim, né? Quando o pastor está lá, irmão, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, você é vitória em vitória, aleluia. Logo que o pastor arranca o chicote, mas é um silêncio na igreja, irmão. É um silêncio. Mas a Bíblia diz que a tua vara e o teu cajado só não conversa, só dá glória. Se alguém conversar com você, você fala, irmã, deixa para depois. Já vai falando mesmo para ela aprender. Capítulo 18, vamos lá.
versículo de número 20. Essa é a mulher que eu vou falar dela, meu Deus. Sangue do Cordeiro, entre aspas, né? Vamos lá, achou aí? Achou? Capítulo 18, verso 20. Mas, qual é o nome da mulher? Mingau. Parece que eu ouvi mingau. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. E o que sendo anunciado a Saul, pareceu isto bem. Pareceu bem bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe atrarei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. O que Saul disse para Davi? Você vai ser o quê? O meu genro. Que top, né? Beleza. Agora, para a gente ganhar tempo, diga comigo pregando já. Davi seria genro de Saul. Fala. Porque Mical seria esposa dele. Então entendemos que Mical era filha de Saul. Beleza. Agora vamos em 2 Samuel capítulo 6. Lá na frente agora. Eu vou ler os textos para que você entenda todo o contexto da mensagem. 2 Samuel capítulo 6. Versículo 1. E tornou Davi a juntar quantos? Todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima da arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a arca de Obed-edom, a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi com alegria, E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado uns 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, e Davi saltava. Davi o quê? Com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a mulher, qual é o nome dela? Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e olhando pela... O que você está fazendo aí, mulher? Sai. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se cada um para a sua casa. Versículo 20. Está comigo aí?
E voltando Davi para abençoar a sua casa, qual é o nome da mulher? Filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha. Que é isso? Se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai, e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E, qual é o nome da mulher? Filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Diga graças a Deus. Olha aqui para mim. Eu consigo ver alguns princípios negativos aqui nesse texto. Existe princípio negativo? Lógico que existe. Tem gente que vive em cima do princípio negativo. Está cheio de gente na igreja que ele vive princípio, mas ele não vive um princípio bíblico, ele vive um princípio negativo. E eu consigo extrair aqui algumas coisas que quero compartilhar com você. Primeiro, Mical foi escolhida para ser mulher de Davi, que era um homem relevante, era um homem de postura, era um homem de Deus, era um homem que tinha visão, era um homem que tinha propósito, era um homem que queria viver na presença de Deus, era um homem que queria fazer diferença na terra, era um homem que queria viver o chamado. Só que a Mical, ela não entendeu. A culpa não é dela. Ela tinha até boas intenções, porém ela tomou algumas atitudes que, através dessas atitudes, a consequência que ela teve não foram muito boas. Eu quero compartilhar com você, para que você aprenda, para que você entenda, para que você pratique e para que você ensine. Entenda, pratique e ensine. Tem gente que sabe, mas ele não faz. Então primeiro você ouve, você aprende, entende, pratica. Porque tem gente que sabe muito. Só que eu digo algo para você. Se você quiser escrever, escreve. Aquele que sabe e não pratica não é nem um pouco diferente daquele que não sabe. Tem gente que sabe muita coisa, mas pratica pouca coisa. Ele sabe muito, pratica pouco. E a nossa vida não é pelo que a gente sabe, a nossa vida é pelo que a gente faz. A gente não colhe fruto daquilo que a gente sabe, a gente colhe fruto daquilo que a gente faz. Entenda bem. Então eu não preciso saber, pastor. Lógico que você precisa. Só que tem um detalhe: depois que você sabe, depois que você aprende, você pratica. Então pratique. Está cheio de gente aí que se você for pregar para ele, ele prega para você. Só que ele tem muita teoria e pouca prática. As pessoas estão de olho em você. Você não é o que você pensa somente, você é o que você faz. Se a tua atitude não condiz com aquilo que você fala e com aquilo que você pensa, então tem alguma coisa errada. E o problema pode ser de caráter. E Jesus trata caráter. Vamos lá. Primeira atitude, primeiro princípio negativo que eu vejo na Mical: o rei Davi. Quem? Quem, igreja? O rei Davi. O cara já é rei, a mulher é esposa de rei. Convocou, quantos? Todos. Eu ainda pedi para você repetir.
Davi convocou todos, vamos fazer um grande projeto, vamos levantar um jejum, vamos levantar uma oração aqui nessa igreja, porque a arca está longe. Nós não podemos governar sem a arca, nós não podemos viver sem a arca. Por quê, pastor? Por que Davi não poderia viver sem a arca? Sabe por quê? Porque Davi reconhecia que sem Deus ele não poderia fazer nada. Ele diz: olha, eu não tenho como fazer alguma coisa sem Deus. Aí você já começa a enxergar o coração daquele homem. Davi diz: vamos apregoar um jejum, e nós vamos até a casa de Obed-edom, porque eu fiquei sabendo que a arca, aquela arca que a gente estava trazendo em outra hora, e as pessoas tocaram lá e morreram, e eu deixei. Há 3 meses essa arca está na casa de Obed-edom, e a família de Obed-edom está sendo abençoada. Então Davi reúne todos, ele convoca todos, e aquele povo sai naquela passeata, naquela caminhada abençoada, caminhada de aliançados, caminhada de pessoas com propósito, caminhada de pessoas que têm visão, caminhada de pessoas que ouvem a voz do pastor, caminhada de pessoas que não precisa falar 2 vezes, uma vez é o suficiente. Deus já está falando com você, porque tem gente que está dentro da igreja que você precisa falar com ele 100 vezes, e mesmo falando 100 vezes ele não ouve, e ele sai. Vamos. Aonde, Davi? Davi vai na frente, marchando. Nós vamos resgatar essa arca, nós vamos trazer a presença de Deus para a volta, nós vamos trazer a presença de Deus para essa cidade de novo. Nós precisamos de Deus, nós vamos trazer a presença de Deus de volta. Ele sai. Que propósito maravilhoso, irmão. Eu já quero profetizar: Deus vai te usar para trazer a presença de Deus para o lugar onde foi roubado. Deus vai te usar para trazer a presença de Deus lá para aquela cidade onde as pessoas estão desesperadas. Eu acho só aquele povo ali que entendeu. Eu estou profetizando que quando você chegar na sua cidade, os demônios eles vão ter que sair correndo, porque é Deus que está chegando através da tua vida. Aí, irmãos, a Bíblia diz o quê? Davi sai e ele vai, resgata a arca da casa de Obed-edom, traz. Nós lemos aqui, eu não li todo o texto, mas você pode ler. Davi, ele tinha tanta alegria na presença de Deus, irmãos. Não tem a ver aqui, mas eu vou abrir um parênteses. Tem gente que tem perdido a alegria na presença de Deus. Tem gente que igreja para ele virou um lugar só de passeio. Tem gente que igreja para ele se acostumou: eu vou lá na igreja, eu vou domingo, eu sento, eu ouço, eu canto a hora que eu quero, eu dou aí uns 2 aleluia se o pastor insistir muito e volta. Só que tem um detalhe: a presença de Deus não está mais mexendo com ele. Mas Davi nos mostra, ele quando pega na arca, ele quando vem trazendo a arca, a Bíblia diz que ele saltava, a Bíblia diz que ele se alegrava, a Bíblia diz que a cada 6 passos, 1, 2, 3, 5, 6 passos, ele parava tudo e oferecia um sacrifício a Deus. O que é isso? Entenda bem, é verdade. 6 passos ele oferecia um sacrifício a Deus. Quantos passos eles demoraram para chegar, pastor? Não sei, mas uma coisa eu sei: a cada 6 passos eles ofereciam um sacrifício a Deus. Sabe por que ele oferecia sacrifício a Deus a cada 6 passos? Porque oferecer sacrifício para ele não era sacrifício. O que, pastor? Sim, oferecer sacrifício para quem reconhece a grandeza de Deus é privilégio. Tem gente que está na igreja e diz assim: ah, pastor, que sacrifício fazer a obra de Deus, né? Fazer o quê, né? Eu saio da minha casa e venho para a igreja, e ai, que calor. Ah, para com isso, irmão. Para com isso. Que sacrifício? Ah, que sacrifício, pastor. Eu vou orar 3 horas da manhã. Para com isso. Tira essa palavra da sua boca. Ofereça todos os sacrifícios a Deus como Davi, com alegria. As pessoas têm perdido a alegria de fazer a obra de Deus. Aí o primeiro princípio aqui, qual é? A Bíblia diz que Mical, ela ficou no palácio. Aí eu pergunto: se todo mundo foi, o que aquela mulher estava fazendo no palácio? Ah, mas ela não podia. Opa, ela mandava, meu filho. Se ela quisesse ir, ela falava.
Viu que a hora que eu estava lendo, eu parei para você entender. Ela estava no palácio. Ó, já vou abrir um parênteses. Vou abrir um parênteses. Tem mulher que fica deixando os maridos muito sozinhos. Estou falando. Para de deixar o seu marido sozinho demais. Irmã, tem mulher que no WhatsApp dela, você nunca vê ela com o marido. Ai, ai. Você entra no Instagram dela, você acha que é solteira. Não tem foto com o marido, não tem foto com o filho, não tem foto com família, só sozinha. E muitas vezes fazendo biquinho. Vai se converter, mulher. Eu falei que vocês vão querer bater em mim hoje. Tem gente que já está doido para pegar o celular. Opa, já vou mudar agora. Calma, irmão, depois você muda. Fica esperto. Você é pastora de um grande pastor. Você é esposa de um grande homem. Ai, ai. Que medo que eu estou de vocês. Mas a culpa não foi de Davi, certo? Agora vamos pegar os homens também, né? Porque aqui é só de mulher. Se fosse congresso de homens, eu ia falar com os homens. Eita, zomaiada frouxa, deixando as mulheres sozinhas, rapaz. Tem homem que passou dos 50, tá achando que é boizinho. Eu tô com 43, irmão, eu sou boizinho, eu tenho postura de homem. Eu tenho que ter postura de homem. Uai, você vai entrar no meu Facebook, lá você vai ficar vendo foto parecendo de adolescente? Espera aí, meu irmão. A gente tem que ter postura, a gente tem que ter posição. A Mical ficou lá. Diga assim, ô Mical, o que é que você está fazendo no palácio? Seu marido está na guerra. Seu marido está na igreja. Seu marido está viajando. Primeiro ponto. Diga comigo, não aceita convocação. Diga forte, não aceita convocação. Tem gente que está na igreja e não aceita convocação. Está cheio de gente que tem dificuldade de aceitar convocação. Já vou falar. Está cheio de mulher que não aceita convocação. Não aceita a convocação do pastor, não aceita a convocação do marido, não aceita a convocação de ninguém. Sabe por quê, meu irmão? Tem gente que diz assim, meu negócio é com Deus. Você já ouviu isso? Eu tenho 43 anos de idade e uns 50 dentro da igreja. Eu já ouvi isso, o meu negócio é com Deus. Já ouvi isso um tanto de vezes, pastor, o meu negócio é com Deus. E vai para o monte toda hora, só que tem um detalhe, está fazendo coisa boa, mas não está fazendo certo. Deus não tem compromisso com quem não aceita convocação. Vai morrer de tanto orar no monte, Deus não vai responder nada. Eu já tive mesmo lá na igreja, sim, já deve ter tido também. Meu negócio é com Deus. Meu negócio não é com o pastor. Meu negócio não é com o homem. Meu negócio é com Deus. Irmão, você já viu a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo? A Bíblia diz que o quê? O irmão mais velho, quando o outro retornou, o que ele fez? Ele ficou de beiço. Ele ficou nervoso. Meu pai nunca me deu um churrasco. Agora está dando churrasco para ele. Presta atenção, irmão. Tem gente que está dentro da igreja que ele diz assim, o meu negócio é com meu pai, não é com meu irmão. O meu negócio é com meu pai, não é com meu irmão. O meu negócio é com Deus. E só, não é com as pessoas. Está muito enganado. Jesus fala assim, ô seu cabeçudo, se você não consegue amar quem que você está vendo, como é que você fala que me ama, rapaz? Se você não consegue obedecer uma autoridade aí na terra, como é que você vai obedecer a Deus? Para de se enganar. Olha aí, olha aí.
Quem não aceita convocação e diz o negócio dele é com Deus, simplesmente ele está dizendo: eu não tenho submissão. Você já viu alguém assim? Quem já viu? Diga comigo: quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Repete: quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Deus não tem compromisso com quem não se submete à autoridade. Esse pastor está pensando o quê? Eu não tenho o que fazer? Essa pastora está pensando o quê? Esse superintendente está pensando o quê? Esse presidente está pensando o quê? Está pensando o quê? Isso, continua assim, você vai ver o que vai acontecer. Deus não tem compromisso. 2 princípios que regem o universo. 2 princípios: o princípio da autoridade divina e o princípio da rebelião satânica, ou da rebeldia, ou da rebelião satânica. 2 princípios: autoridade divina e rebeldia satânica. Diga comigo: autoridade divina e rebeldia satânica. 2 princípios. Sabe por que tem gente que pula de igreja em igreja? Não é porque a igreja é ruim, não. É porque ele não quer aceitar a convocação. Ele não quer se submeter à autoridade. Aí ele fica pulando de igreja em igreja até a hora que alguém descobre o desaliançado que ele é. Aí o dia que alguém descobre, ele pula de novo. Sabe por quê? O seu crescimento não pode depender somente da capacitação do seu líder. Como assim, pastor? Explico. Quem era o líder de Adão? Deus. Deus era o líder de Adão, não era? E Adão errou. Então a culpa não foi de Deus. Tem gente que diz assim: eu vou para outra igreja porque meu pastor ele não tem tanta capacitação. Não, você vai para outra igreja porque você não consegue se submeter à autoridade. Quem era o líder de Judas? Quem era, irmão? Jesus. E o cara errou. Mas sabe por que ele errou? Porque ele não conseguia se submeter à autoridade. O princípio de autoridade é algo sobrenatural. Tem gente que você olha e você fala assim: essa pessoa não tem capacidade, essa pessoa não tem capacitação, essa pessoa não tem nada, mas ele cresce, ele está crescendo. Olha o que está acontecendo com ele. Olha, o pastor é meio estranho, mas está crescendo. Sabe por quê? Porque ele tem esse princípio de honra e de autoridade dentro dele. Quem não aceita a convocação não cresce. Pode crescer, mas uma hora ele cai. Pode escrever. Pode escrever. Faz bom, mas não faz o certo. Ele faz um tanto de coisa boa, mas não faz o certo. O pastor diz: vamos orar. Aí ele fica falando lá no meio da igreja: eu vou orar ela no monte. Vai no monte. Mas fez o bom, mas não fez o certo. Deus não vai ouvir oração de gente que não tem princípio de convocação e de autoridade na sua vida. Não ouve. Não adianta, irmão. Você vai morrer de orar, Deus não vai ouvir. Quer um exemplo? Só de Miriam questionar, só dela falar assim: ah, Deus, por que Moisés, tal, Deus, está leprosa. Está leprosa. Deixa ela lá no meio do deserto, daqui 7 dias vocês visitam ela lá. Se ela estiver viva, beleza. Se não, deixa ela que os bichos comem. Olha Deus como olha isso com seriedade. Só da mulher questionar: ah, Deus, mas o Moisés, né? Por que só ele? Está leprosa. Irmão, esse negócio de aceitar a convocação é sério. O que essa mulher estava fazendo, irmão? Lá dentro do palácio? Não aceitou. O líder diz: é para se reunir. Ela diz: eu não vou. É para fazer, eu não faço. Não adianta. Deus não vai contra a sua palavra, irmão. Não adianta. Você quer crescer? Você quer crescer? Então aceite convocação. Você quer crescer? Entenda o princípio de autoridade, não só de Deus, mas de pessoas que Deus colocou na tua vida. Vamos lá resgatar a arca. Eu vou nada, esse cara está louco, vou ficar aqui no palácio. Ficar no palácio era uma coisa boa? Era, mas era o certo? Era nada. Está cheio de gente que está fazendo bom, mas não está fazendo certo. Estou fazendo bom, não. Ô pastor, você acha que Deus vai deixar de abençoar por causa disso? Vai deixar de abençoar por causa disso.
Eu te provo 500 passagens na Bíblia. Para de ser cabeçudo. Para de se levantar contra a autoridade. Para do seu líder ter que chamar você 1000 vezes. A voz do líder é uma só. O líder fala, a trombeta toca. A Bíblia diz que quando a trombeta tocava, quando o povo ouvia o primeiro toque, opa, vamos lá, primeiro toque. Segundo, opa, dependendo do toque, eles tinham que se reunir. Dependendo do toque, eles tinham que guerrear. Tem igreja que o pastor está tocando a trombeta, irmão, é igual um cachorro que está latindo. Ninguém ouve a trombeta, por isso não cresce. E fica murmurando, reclamando, dizendo: eu não sei por que eu não cresço. Sabe por quê? A trombeta está tocando, ele não ouve. Está cheio de pastor assim também. O pastor acha que ele é o cara. Mas deixa que se me derem uma oportunidade, eu prego uma mensagem parecida na convenção. Porque está cheio de pastor precisando ouvir isso. Tem pastor que está achando que ele é a quarta pessoa da Trindade, como diz, né? Aleluia. Olha o silêncio. Síndrome luciférica. Todas as vezes que Deus vê a rebeldia, sabe o que ele lembra? Ele lembra do capeta. Toda vez que um pastor convoca: irmãos, o irmão diz: quer nada. O pastor levanta a mão, o pastor fala assim: para a direita, ele: para a direita nada. Tem gente que sai da igreja, irmão, e acha que está tudo bem. Fala mal do pastor, se levanta contra os irmãos, tira a gente da igreja, acha que está tudo bem, né? Ah, Jezabel, seus dias estão contados. Ah, eu tenho compaixão, irmão, porque não tem como. Irmão, Deus leva as coisas muito a sério. Volta a ter temor. Volta a ter temor com aquilo que você fala. Provérbios capítulo 18, verso 21. E o poder da vida e da morte estão nas palavras que saem da tua boca, e o que bem utiliza comerá do seu fruto. Volta a ter temor naquilo que você fala. Volta, para de falar bobeira. Para de reunir as pessoas para falar mal de líder. Para de reunir as pessoas para falar mal dos outros. Pelo amor de Deus, irmão, todas as vezes que você se reúne para falar mal de alguém, sabe o que acontece? O ambiente, a atmosfera espiritual muda. Sabe por quê? Começa a encher de demônio dentro da sua casa. Faz experiência para você ver. Você vai ver. Agora começa a reunir para orar, para você ver. Vamos orar, irmão? Ô Espírito Santo, como nos dias de Pentecostes, vem aqui. Sabe o que vai acontecer? A atmosfera vai mudar. Só que vai mudar pela glória de Deus que vai descer ali na tua casa. Diga: aceitar a convocação. Segundo, verso 16. Verso 16 diz assim: ela estava olhando pela janela. Olhar pela janela significa o quê? Posição errada. Posição errada. Diga: posição errada. Posição errada. Mical assumiu a posição de que eu sou uma espectadora. Eu sou uma observadora. Da janela, a Bíblia diz que ela observava o povo se alegrando, adorando ao Senhor, mas ela não fazia questão de participar, assumindo então um espírito crítico. Essa postura de Mical abriu portas em sua alma para sentimentos diabólicos. Cuidado, ouça aí. Cuidado que você pode estar em crise emocional, tristeza profunda, depressão, que é o mal do século. É pela posição errada que você assumiu. Entenda bem, uma coisa é postura, outra coisa é posição. Repito, entenda bem, uma coisa é postura e outra coisa é posição. Tem gente que tem a postura, mas ele não tem a posição.
Não entendi, pastor, te explico. Qual é a posição de um pastor, de uma pastora? Eu sou o pastor dessa cidade. Deus me colocou aqui como embaixador de Cristo. Essa é a posição. Falaram com Billy Graham assim: Billy Graham, você já é muito conhecido em todo mundo, e nós do partido tal te escolhemos para ser o próximo presidente dos Estados Unidos, porque nós fizemos um ibope aí, o senhor é o mais conceituado, e o senhor vai ganhar. Aí eu pergunto: qual é o homem mais poderoso do mundo? O presidente dos Estados Unidos. Sim ou não? Qual é o homem mais poderoso hoje no mundo? Quem é? O rapazinho lá da China, da Coreia? Nada disso. Aquele lá, se o Trump quiser, faz assim. O homem mais poderoso é o presidente da nação que é potência mundial. Quem é a potência número 1 no mundo hoje? Estados Unidos. Então o homem mais poderoso do mundo hoje é o Donald Trump. Chegaram perto de Billy Graham e disseram: nós queremos te dar a bata, a veste do homem mais poderoso do mundo, porque o senhor vai ser o presidente dos Estados Unidos. Sabe o que ele respondeu? Pesquisa, você vai ver que não é papo meu. Ele disse assim: eu não me rebaixaria tanto. Não, o senhor não está entendendo. O senhor vai ser o presidente da nação mais forte do mundo. Ele diz: eu sou embaixador de Cristo, rapaz. Você não está entendendo nada. Quem é presidente perto de um embaixador de Cristo? Pastora que está aqui, preste atenção. Toma posição lá na cidade onde você está. Não perca a sua posição para nada. Deus te colocou ali para dominar aquela cidade. Pastor, eu estou aqui na minha cidade. Nada contra, eu vou falar um negócio pesado aqui, posso falar? Ah, não vou falar não, meu Deus, é muito sério. Não, é muito sério, está filmando. Ai meu Deus, vou falar. Tá. Primeiro eu vou contar meu testemunho, rapidinho. No ano de 2002, eu e minha esposa fomos pastorear uma igreja. 2002, 17 anos atrás. Fomos pastorear a igreja acabada. A igreja não estava tendo nem culto, não tinha nem pastor na igreja. Resumindo. Aí nós fomos como... A gente vai da quadrangular, vai na fé, né? Aí o pastor Antônio falou assim: olha, a gente não tem como ajudar não. E está aqui, ó, diante do altar, aqui virou um altar, não é um palco mais. E eu não seria louco de falar. O pastor Antônio falou comigo assim: ó, você quer pegar a igreja do Carumbé, mas não tem R$1 para ajudar. Não tem, não é porque eu não quero, não tem. Eu falei: eu quero, opa, maravilha. Eita, maravilha. Menino, imagina, cara de menino hoje. Imagina há 17 anos atrás. Vamos que vamos, eu e minha esposa, ó, com um menininho de 2 anos. Vamos lá, sem carro, sem nada. Tinha uma motinha velha, Dream. Ficava pegando fogo no meio da rua. Irmão, e tudo é festa. A moto estragou, bora agora no Fuscão, arrumando um Fuscão, irmão. O Fuscão, a roda dele, as duas da frente era beleza, as de trás era assim, ó, ele andava. O Fuscão não abria, aí o Fuscão tá ruim, vamos arrumar uma Kombi, eu arrumei uma Kombi. Irmão, um dia eu estava andando com essa Kombi com as 30 pessoas dentro, a porta abriu, eu falei: agora acabou tudo. A minha Kombi parecia um ônibus que eu colocava 50 pessoas dentro dela, irmão. A gente ia para reunião lá no Porto. A igreja estava boa nessa época, já tinha 30 pessoas. Eu fazia reunião de membro com 30 pessoas. E a reunião de liderança, pastor, 28. Já estava top demais, já tinha até liderança. E depois de uns 3 anos, eu demorei 3 anos para chegar no 0. Resumindo, passando aquelas dificuldades que os pastores passam quando é enviado. Será que teve alguém que já passou isso aí? Fica triste, não é só com você não. E não reclama não, dá glória, porque você é privilegiado. Sofrer pelo evangelho é privilégio, mas não é sofrimento, é alegria.
Sabe aqueles apertos assim, que chega o dia de pagar energia? Ai, meu Deus. Cega esses homens da Semate. Aí eu recebo uma proposta. No ano de 2002 eu estava lá em Juara. Cadê a pastora Francisca? Eu estava ministrando lá no congresso, no seminário de Juara. E tinha uma cantora muito famosa lá, dona de uma gravadora, famosa na época, ligada a uma rede de televisão. Resumindo, ela me viu ministrando lá, novinho, igual o Lucas, assim. Tá, e numa virada só. Ela olhou e disse: você não vai voltar para Cuiabá, você vai para São Paulo. Eu disse: o quê? Pastor Roberto lembra. Você vai para São Paulo. Eu vou fazer o que em São Paulo? Você agora vai ser o cantor do Brasil. Eu falei: eu? Sou nada. Bora, fui para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, fiquei uma semana, 10 dias. Promessa, contrato, produtora, empresário. Eu vou tirar até esse buraquinho que está na sua testa aí, ó. Eu falei: que isso? Não. Eu falei: que isso? Vim embora. Aí passou uma semana, eles me ligam, falam: olha, sério, nós temos uma proposta para te fazer. Eu disse: fala aí a proposta. Nós queremos que você mude para São Paulo, porque nós vamos te lançar no Brasil inteiro. Você foi aprovado, você gravou. O produtor do Fábio Júnior, chamado Sérgio Sá, tocou no teclado, disse que nunca viu uma voz tão top como a sua nos últimos dias. E nós fazemos uma proposta para você: venha para São Paulo, nós vamos te lançar. Na época, eu disse assim: eu não posso. Passando problema, 2002. Mas por que você não pode? É porque eu tenho uma igreja. Eu tenho uma igreja. Que igreja? A igreja ali no Carumbé. Carumbé, o que é? Presídio? Ela disse para mim assim: eu não estou entendendo. Quem está fazendo uma proposta para você é uma gravadora que já lançou os maiores nomes do Brasil. E você vai estar no Troféu Talento ano que vem, pela Rede Record. Eu disse: é você que não está entendendo a minha posição. Eu tenho uma igreja com 15 membros. Ela virou para mim e falou assim: não seja por isso. Diante de Deus eu estou falando isso aqui. Ela disse assim: não seja por isso. A gente monta uma igreja para você aqui, e só o meu dízimo sustenta essa igreja e sua família toda, e mais uns 200. Eu disse assim: não. Ela insistiu. Estou falando ela porque era uma mulher muito famosa, não vou falar o nome. Muito famosa até hoje, por sinal. Não tem nada contra ela. Eu não estou te entendendo, rapaz. Qualquer pessoa no Brasil gostaria de ouvir o que eu estou dizendo para você. Tantos cantores que estão com CD na prateleira. Na minha gravadora chega a 50 CD por dia. De pessoas que gostariam de ter pelo menos uma oportunidade. Eu estou te dizendo que você agora é o cantor da nossa gravadora, que daqui a um ano você vai ser o número 1 no Troféu Talento. Eu disse: preste atenção, eu já te falei que eu tenho uma igreja de 15 membros, e que eu acredito que essa igreja daqui a um tempo ela vai crescer, e que Deus falou comigo que eu tenho que ter a minha posição, e que por nada eu posso perder a minha posição. Ela disse: eu não estou entendendo mais nada. Então eu te dou casa, monto uma casa, te dou a igreja, monto a igreja toda, ainda chamo mais 15 membros para ir para a igreja. Então eu disse: você não está entendendo nada, por favor não ligue mais para mim. Desliguei o telefone. A cabeça virando, e de repente alguém disse: que loucura, você é louco, é o seu sonho.
Não, o meu sonho não é esse. Eu tenho uma posição, eu não posso mudar de posição. A Bíblia diz que Mical, a posição dela não era aquela, ela estava na janela. Irmão, entenda, o diabo toda hora está querendo levantar distrações na tua vida para mudar você de posição. Oh, entenda bem, agora eu vou falar aquilo que eu falei que eu falava. Pastor, é pecado a pastora, o pastor na cidade trabalhar de pedreiro, trabalhar de garçonete. Não, não é pecado. Lógico que não é pecado. Só que tem um detalhe, meu filho. Pelo amor de Deus, entenda a sua posição. Começa a fazer visita. Começa a visitar o hospital. Começa a visitar o povo no meio da rua. Começa a orar de madrugada, jejuar, ler a Bíblia. Faz alguma coisa. Ora, fala: Deus, faz alguma coisa comigo. Eu não estou aqui nessa cidade por acaso, Deus. O Senhor me enviou aqui para dominar essa cidade. Eu estou sendo tentado, Deus. Uma pessoa me fez uma proposta para ser empresário aqui nessa cidade. Outra pessoa me fez uma proposta para ser vendedor. Outra pessoa me fez uma proposta para ser construtor. Só que tem um detalhe: quem mandou largar a rede? Que é isso, pastor? Entenda bem. Jesus chega perto de Pedro e diz assim: Pedro, que é isso, Pedrão? Você está lembrado? Há alguns anos atrás estava eu e você aqui. Eu te falei: Pedro, você não é pescador de homens. Você não é pescador de peixe. Você é pescador de homens. Pedro, você perdeu sua posição. Você está aí no barco pescando, rapaz. Para com isso. A Bíblia diz que Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele perdeu a posição. Entenda bem, o diabo quer levantar distrações. Lembro de outro. A Bíblia diz que Neemias, ele se determinou e disse: eu vou fazer uma grande obra. O que Neemias disse? Eu vou reconstruir o que o diabo destruiu. Eu vou ser usado. Presta atenção. Deus te mandou para aquela cidade para reconstruir. Deus te mandou para aquele lugar para fazer diferença. Presta atenção. Presta atenção. Desde a época de Neemias tinha umas gravadoras dessa. Manda um recado para o Neemias lá, que eu quero falar com ele. Quem? Sambalat e Tobias. O que Neemias diz? Fala para eles que eu não posso falar nada com eles agora, porque eu tenho uma obra muito grande para fazer. Ô Neemias, você não está entendendo. Quem está te chamando é Sambalat e Tobias. Eu já disse: diga que eu não posso falar com eles, porque a obra que eu estou fazendo é grande. São muitas almas para serem alcançadas nessa cidade. São muitas famílias para ser reconstruídas. Pastora, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você não pode trabalhar. Eu não estou dizendo que você não pode estudar. Eu não estou dizendo que você não pode ser pedreiro, garçonete. Você não pode ser vendedor de Rinodê, de Avon. Eu não estou dizendo que você não pode fazer outra coisa. Mas entenda, por favor, você é embaixadora de Cristo aqui nessa terra. Se Deus não puder contar com você, Ele vai contar com quem? Por favor, entenda isso. Não me interprete mal, mas se você disser não, vai ser muito legal. Até rimou. E ponto final. Terceira vez: ô Neemias. Quem? Sambalat e Tobias está te chamando. Eu já falei que eu não tenho tempo para falar com esses caras aí. A obra que eu tenho para fazer aqui é grande. Você está entendendo o espírito que eu estou passando para você aí? Deus colocou naquela cidade, irmão, para as pessoas olhar para você e falar assim: lá vai a pastora, lá vai a mulher cheia do Espírito Santo, lá vai a mulher que quando ela ora o milagre acontece. Lá vai a mulher de Deus ali. Lá vai a mulher, lá vai a mulher. Deus te colocou, vocês todos aí que estão atrás também. Deus colocou você lá naquela cidade para você fazer a diferença. Então não perca a sua posição. Sai da janela. Põe a mão na boca e grita comigo: sai da janela. Ai, meu Deus do céu, o trem já saiu daqui, já perdeu tudo. Contrário. Microfone ao contrário. Parou de tocar. Estava despertando. Acabou o tempo. 5 minutos. Diga para quem está ao teu lado: não perca a sua posição. Sabe o que é posição? Posição não é postura. Tem gente que tem postura, mas não tem posição. Terceira, rapidinho. Terceira coisa, rapidinho. Sabe o que acaba com a pessoa, mãe? 5 minutos, por favor, dona senhora, abençoada, melhor do mundo.
Continue me dando a oportunidade, por favor. Eu prometo que não vou passar do horário a próxima vez. 5 minutos. Terceira coisa que acaba com a pessoa, sabe o que é? Fazer alianças com pessoas erradas. Só para arrebentar agora, presta atenção. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 20, 35. Depois isso é uma mensagem para você pregar na sua igreja. Mas eu vou falar em 2 minutos. 2 minutos. Você quer se arrebentar? Comece a andar com lascado. Eu vi um post esses dias do Cláudio Duarte. Ele diz assim: o lascado ficou a vida inteira lascando os outros e se lascou. E agora ele está querendo arrumar um outro para lascar. E se você ficar andando com lascado, você vai ser o próximo a ficar lascado igual a ele. E o povo fala assim: quer dizer que a gente não pode ter amor? Não tem nada a ver amor, irmão. Eu estou falando compartilhar aliança. Eu estou falando compartilhar propósito. Tem gente que já passou da sua vida. Mas é meu amigo de infância. Então deixa ele na infância, porque agora você é adulto. Deixa quem já te deixou, meu irmão. Aprenda a deixar quem já te deixou. Sabe o que a gente faz? Eu não posso deixar, já foi. Eu sempre digo assim: quem eu perco é porque eu nunca tinha. Ai, meu Deus. 2 Crônicas 20, 35. Isso é forte, isso é uma mensagem forte, gente. É forte demais. Jesus amado. Quem me falou essa mensagem foi a minha esposa, que está sentada ali, ó. Você tem que ver ela pregando. É melhor que eu. Eu não sou muito bom não, mas ela... Não, eu sou bom, eu sou de Deus. Misericórdia. Vamos lá. Verso 35. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com quem? Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras. O Senhor o quê? E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? Josafá fez aliança. Josafá, ele se aliançou com pessoa errada. Sabe o que Deus disse? Porque você se aliançou com pessoa errada, no meio do caminho o barco vai afundar. Meu Deus, isso é sério. Quando eu li isso aqui, eu falei: cara, isso é muito sério. O barco, a Bíblia diz que o barco se despedaçou. Presta atenção aqui, já vai na veia. Está cheio de gente aí, irmão, desaliançado. É moda agora ser desigrejado. A moda agora é dizer assim: eu sou do reino, eu sou de igreja nenhuma. Sai fora dessas pessoas, porque o barco vai afundar. E quem estiver dentro afunda junto. Sabe qual é o nome da minha igreja? Igreja do Evangelho Quadrangular. Sabe qual é o nome do meu presidente estadual? Reverendo Antônio Alves Ferreira. Sabe qual é o nome do meu presidente nacional? Reverendo Mário de Oliveira. Então qualquer coisa que tiver contra isso aí, meu irmão, eu tô fora. Sai fora. Não quero aliança com você. Não quero nem falar com você. Não quero conversar com você. E quero que você esqueça o meu número do meu telefone, meu WhatsApp. Sabe por quê? Se eu me aliançar com você, o meu barco vai afundar. Meu Deus, pegou aí? Dá uma mensagem top, não dá? E para terminar, consequência da Mical. Verso 20. Depois que ela criticou, olhou para o Davi pela janela, criticou: você está aí fazendo isso aí. A Bíblia diz no verso 20 que ela não teve filhos em toda a sua vida. Preste atenção, irmão. Se você entrar nesse princípio de ficar na janela, de ficar no palácio, de criticar, cuidado que você pode ficar estéril. Tem igreja que não frutifica, tem líder que não frutifica, tem gente que não cresce. Sabe por quê? Porque ele mudou a posição. Ele virou um crítico, ele virou um observador. E tem gente que mudou de posição e teve jeito. Só para eu orar agora em 1 minuto. A Bíblia diz que Pedro mudou de posição, sabia? Eu já te falei.
Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Jesus conta com Pedro lá. E aí, Pedrão? Como é que é a música? Cadê meu celular? Aqui, ó. Isso, peraí. Só para arrebentar mesmo. Aqui, ó. Meu Deus. Ó. Peraí. Espera um pouquinho o teclado, só um pouquinho. Me ajuda aí. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Colheu todas as suas lágrimas, mandou a te falar. Pegue o que te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou volte para morar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mais alto, ó. Quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o lugar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Pedrão, o que você está fazendo aí, Pedro? Você mudou de posição, cara. O Pedrão nu, irmão, nu. A Bíblia diz que ele estava pelado, pescando pelado, depravado, desanimado. Eu neguei Jesus. O que eu fiz? Ai, Jesus, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo suas lágrimas. Pegue o que ele te entregou. Pedrão, quem mandou você largar a rede, Pedrão? Ah, Senhor, eu mudei de posição. Ô, Pedrão, volta, Pedrão, eu vou te honrar. Se tem alguém aqui nessa tarde que você mudou de posição, Jesus está falando para você. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Pega de novo. Eu perdi minha posição, eu não entendia mais nada, fiquei chateado. Volta. Elias, a Bíblia diz, Elias estava lá debaixo. Eu não consigo entender. O mesmo Elias do capítulo 18 de 1 Reis para o capítulo 19 não é o mesmo homem. O homem que de repente corajoso sobe no monte e enfrenta 450 profetas possuídos, mais 400 profetas de Baal. Que coragem aquele homem do capítulo 18. Mas de repente no capítulo 19 você vê um homem triste, oprimido, abatido, debaixo de uma árvore, desanimado e pedindo a morte. Mas a Bíblia diz que ele havia trocado de posição. Mas o anjo aparece para ele e diz: Elias, a tua jornada não acabou por aqui. Eu quero terminar profetizando na tua vida. Se tem alguém aqui nessa tarde que você mudou de posição, então o mesmo anjo que apareceu para Elias é o anjo que está aqui nessa tarde dizendo: volta! Deus te abençoe.